Olá amigos da Avaliação, tudo bem? Então, esse que eu trago para vocês é finalmente o teste definitivo do UAL Sense 200, UAL Bialog Sense 200 e versão intermediária aqui dos fones trazidos pela UAL. A UAL tem também o Sense 100, que é uma versão com cabo, e o Sense 300, que é uma versão com noise cancelling, que a gente inclusive tem aqui e estamos utilizando durante essa semana. Mas antes de trazer as informações a respeito do Sense 300, vamos falar aqui do Sense 200, esse fone que a gente utilizou aqui durante uma semana ininterrupta, tanto para jogos, quanto para ouvir música, quanto conectado por Bluetooth no celular ou conectado por cabo, inclusive também para reuniões no trabalho, bate-papo Discord, ligações, enfim, todo tipo de uso. E aqui a gente vai trazer para vocês todas as informações para te ajudarem na compra, beleza? Primeiro detalhe, esse fone aqui, ele é da UAL. A UAL é uma marca nova aqui no mercado brasileiro. Ela fez essa parceria aqui com o DJ Alok e tem uma série de produtos que vão desde caixa Bluetooth, fones de ouvido de todos os tipos. Você tem intra-auriculares, você tem aquele TWS, né, que são aqueles Bluetooth pequenininho, e você tem também esses fones aqui maiores. O Sense 200 ele custa R$ 369,90 no site da UAL, mas na Amazon você consegue comprar ele à vista com desconto. Semana passada, se eu não me engano, estava 314, hoje eu vi aqui está 322, então o preço varia um pouquinho, e no próprio site da UAL você consegue desconto, tá? Eu não tenho nenhum cupom de desconto, porque nem a Amazon nem a UAL sabem que eu existo, porém, se você der uma pesquisada, você consegue comprar esse fone aqui abaixo do preço de mercado dele, beleza? Esse fone, ele tem mais ou menos um mês de mercado, é bem recente. Ele traz uma bateria com 25 horas de capacidade de reprodução e de acordo com a UAL, com 15 minutos de carga, você consegue mais 3 horas e meia de música. Utiliza um Bluetooth 5.0 e ele traz aqui no corpo dele alguns botões que eu vou ser obrigado a colar aqui do manual para dizer para vocês o que cada um deles faz, tá? Ele traz um botão aqui de cima, aumenta volume, diminui volume. Esse botão aqui serve para ligar. Se você apertar ele aqui, ó, eu vou apertar, ele vai ligar, apertar e segurar, né? Apertar e segurar, ele vai ligar, vai piscar esse LEDzinho verde aqui, tá? Para informar que ele está ligado. E se você apertar e segurar por mais tempo, aqui, se eu não me engano, ele vai desligar. Olha, ele vai desligar. Porém, com ele desligado, se eu apertar e segurar por mais tempo, ele vai entrar no modo de pareamento. No modo de pareamento, o LEDzinho pisca verde e branco. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, por causa da luz. Não, ele já está pareado, então ele não entrou. Mas enfim, é basicamente assim que funciona. Aperta e segura. Esse botão também aqui serve de play e pause, esse botão do meio. Os botões de cima e de baixo aumenta e diminui o volume, beleza? Ele não tem nenhum toque, nada que funcione aqui com toque na concha, tá? Fora isso, você tem os outros comandos aqui, ó, de controle. O modo música Bluetooth, você aperta uma vez aqui, aumenta o volume, aperta esse aqui e segura por 2 segundos, não, aperta o de cima e segura por 2 segundos, você vai para a próxima música, e o de baixo, aperta e segura por 2 segundos, você vai para a música anterior, e aqui, como eu disse para vocês, é o play e pause, tá? E no modo ligação, tá? Ele também serve, como é Bluetooth, também serve para utilizar durante ligações, né? Como fone de ouvido. E você consegue chamar o assistente de voz aqui, apertando e segurando esse botão do meio. E no modo ligação, como eu tinha dito antes, botão do meio, uma vez você aceita ou desliga a ligação. Aperta por 2 segundos, você rejeita a ligação. E aperta 2 vezes, você redisca o último número de chamada, beleza? São 3 botões e uma série de recursos, mas aí você comprando o fone, você vai ter o manualzinho e vai conseguir seguir direitinho, talvez até melhor do que eu me adaptei com isso aqui. Basicamente o que você usa, aumenta o volume, diminui o volume, liga e desliga, beleza? É assim que vai. Construção aqui do fone, como vocês podem ver, ele tem eu gostei bastante aqui dessa concha dele, da construção, tá? Vou falar melhor do tamanho, mas a construção dela eu gostei bastante, tá vendo?
Ela tem um acabamento todo de courino, tem uma boa densidade, tá vendo? Você aperta ela aqui, ela tem uma boa densidade, é bem macia. Aqui dentro ela tem uma espécie de tecido, tá? E ela vai bem fundo lá dentro. Porém, um detalhe que eu mostrei no unboxing e vou mostrar aqui para vocês de novo, que você tem que considerar na hora da sua compra, é quanto ao tamanho dessa concha, tá? Vamos tentar aqui não esconder. Essa concha é um pouco pequena, tá? Eu vou botar ela aqui, ó, 5 centímetros de comprimento, tá? E a largura dela é menor ainda. Assim, são 3,3 centímetros de largura. Não sei se deu para ver aí por causa da haste. Mas uma coisa a considerar é isso, tá? Esse espaço aqui é pequeno. Então, se a sua orelha for grande, ou até uma orelha, creio, de tamanho normal, provavelmente não vai encaixar totalmente aqui dentro. Aí o que vai acontecer? Ele é um over-ear? É, ou seja, ele vai cobrir bem a sua orelha. Ele é diferente do JBL Tune 500BT. O JBL Tune 500BT é um on-ear, tá? O on-ear, o que ele acontece? Isso aqui fica em cima da sua orelha, ele não é previsto para a sua orelha encaixar aqui dentro. Pode ver que a gente medindo aqui a concha do JBL, ela tem 3 centímetros de comprimento e ela é arredondada, ou seja, não tem como nenhuma orelha encaixar aqui dentro. Esse aqui, o Wall, ele deveria ter um espaço um pouquinho maior para caber outros tipos de orelha. Se a sua orelha é pequena, ela vai encaixar aqui dentro de boa, você vai ficar tranquilo. Mas leva isso em consideração, tá? Que talvez não encaixe perfeitamente. E aí entra no outro aspecto, que eu vou mencionar para vocês aqui no conforto de uso. Antes de botar aqui na cabeça do Ailson e da Somnia, eu vou dizer para vocês, utilizando esse fone aqui na minha orelha, que não cabe aqui dentro dessa concha, embora seja bem macia essa espuma, ela acaba pressionando a sua orelha fica achatada, e depois de assim, 2, 3 horas de uso, você pode até sentir alguma dor depois de algum tempo utilizando ele. Então, é um detalhe que você deve considerar. A propaganda diz que ele é para uso prolongado por ser over-ear, porém, na prática, é over-ear só se a sua orelha for pequena, beleza? Então vamos passar aqui para a orelhinha pequena da Somnia, cabeça pequena também. Ou seja, essa é uma cabeça com 49 centímetros de diâmetro e o fone, como você pode ver, ele encaixa perfeitamente, até sobra, tá vendo? Na cabeça da Somnia, ou seja, adolescente, criança, talvez você fique com esse fone sobrando aqui. A orelha, ó, cobre totalmente, tá? A orelha pequena fica totalmente coberta. Com essa sobra aqui na lateral, eu estou pressionando um pouquinho aqui do lado só para a cabeça não cair, mas você botando na sua cabeça, ele não vai ficar caindo. Você vai conseguir usar ele com bastante conforto e bastante tranquilidade. Como ele é um fone bastante leve também, esse é outro aspecto que você utilizando ele por longas horas, você não vai ficar cansado. Porém, a coisa muda de figura quando você passa, deixa eu botar a Somnia aqui do lado, e chamar o Ailson. O Ailson tem uma cabeça de 60 centímetros de diâmetro, tá? E a gente vai colocar o fone aqui na cabeça do Ailson, ajustar ele direitinho. Ó, tá ajustado. E vocês podem ver, ó, que a orelha do Ailson tá sobrando para fora, entendeu? Ele não cobre totalmente a orelha do Ailson, assim como não cobriu a minha. E nesse caso, embora ele seja bem confortável na pressão aqui, quanto na pressão das orelhas não seja tão intensa, muito tempo utilizando, espremendo a orelha, você vai acabar sentindo alguma dor cedo ou tarde. Então, esse é um ponto que você deve levar em consideração. Beleza? Obrigado, Ailson. Vamos chegar ele aqui pro lado e vamos passar. Um outro detalhe, tá? Antes da gente seguir para falar da qualidade de som, ainda falando aqui do corpo do fone, ele tem um detalhe que eu achei bem interessante para quem vai utilizar ele na academia, quem vai suar bastante esse fone. 2 detalhes, né? O primeiro é que ele tem essa costura aqui, então é diferente o tecido, então quando ela descascar, provavelmente não vai descascar inteira. Eu não verifiquei aqui se ela é removível, não, ela não é removível, tá? Você faz bastante força que ela não sai, nem vou fazer mais para não machucar. E um detalhe bem interessante, para quem usa na academia e soa bastante aqui na região do cabelo, é que essa área de cima aqui, ó, todinha,
ela é emborrachada, ela não é de courino, tá? E é bem macia aqui, não vai te incomodar, tá? A vantagem de ser emborrachada é que não vai desgastar com o suor, assim como acontece com o courino. E outro detalhe pensado aqui em quem usa na academia é a questão da cobertura aqui para a porta de carregamento, que infelizmente não é USB-C, tá? Ela é micro USB e ela é, por um lado, é bom que ela é protegida aqui por essa portinha de borracha, ou seja, não tem risco do suor respingar aqui dentro. No site do fabricante, eu até dei uma olhada aqui de novo, procurando se tem alguma certificação IPX. Você sabe que a certificação IPX é aquela certificação para o uso, para o respingo de água, respingo de suor. O site do fabricante não tem nenhuma informação sobre a certificação IPX desse fone. De qualquer forma, fica aqui uma ressalva por não ter a certificação IPX, mas se você for utilizar nesses usos, ou utilizando na rua mesmo, suor aqui na cabeça, não vai prejudicar tanto essa região. Agora vamos falar da qualidade sonora desse fone. Esse fone tem um grande peso nos graves, tá? Subgraves e médio graves. Não chega a ser um fone escuro, é um fone mais quente, ou seja, você tem os graves bem presentes, os médios e agudos um pouco recuados, com menor definição, porém você consegue ouvir bem. Não como um fone mais voltado para o médio agudo, mas o grave, embora seja mais presente, não chega a embolar tudo, não chega a sumir com as outras frequências, tá? É um fone que é aquele fone típico que quando você... eu vou falar por experiência própria, tá? Antes de começar a ouvir... eu já ouvi 30 fones de ouvido que eu tenho aqui para teste, então recentemente eu estou aumentando a minha experiência, meu conhecimento sobre fones. Só que antes eu gostava de fones que davam aquela pancada, aquele grave. Eu botava aquele fone com grave no ouvido e falava, cara, esse fone é maravilhoso. Ou então eu pegava um fone mais flat e ouvia, eu falava, poxa, que fone fraco, que som horroroso. Entendeu? E com o tempo, conforme você vai ouvindo outros fones de maior qualidade sonora, mais focados em te prover a música como ela é, você acaba percebendo que o grave pode incomodar um pouquinho, pode estragar um pouquinho alguma frequência aqui ou ali. E esse fone é exatamente isso aqui. É um fone que quando você não conhece muito de outros fones flat, ou quando você é uma pessoa que gosta mesmo dos graves, eu gosto do grave, eu gosto de sentir a batida, cara, esse fone aqui você vai gostar, tá? E por ter esse peso legal nos graves, que não chega a distorcer, esse fone aqui para ouvir Alok é fantástico. A UOL diz que o Alok trabalhou no tuning de todos os fones que eles vendem. Então, eu acredito que se isso realmente for verdade, vamos acreditar na marca, o Alok botou tunou esse fone aqui de forma que ele fica bem legal para ouvir música eletrônica. Música eletrônica, um rap, um hip hop. Cara, fica bem legal para batida. Agora, se você for ouvir uma música clássica, um jazz, passar por uma bossa nova, aí você já vai sentir que aquele grave está incomodando um pouquinho. Porém, se você pensa num fone para utilizar na academia, para disputar com os ruídos da academia, e ouvir só a sua música, e te dar aquele grave, aquela batida para te dar uma força, ou então pro dia a dia mesmo, você vai sair na rua, tá com muito barulho na rua, quer se isolar um pouquinho e ouvir aquela batida da sua música eletrônica, ou do seu hip hop, cara, esse fone aqui, você vai gostar muito dele. Tá? Então, essa é a minha informação a respeito da música. Um detalhe que eu achei engraçado, eu queria até... Abro aqui o espaço dos comentários para quem entende melhor de sonoridade, música, de cabos do que eu, é que o fone vem com esse cabo P2 aqui, tá? Eu testei ele, coloquei ele no laptop e no celular. Um detalhe, esse fone tem um volume muito bom, ele é bem alto, ou seja, se você não gosta de música muito alta, com ele no 15, 20% de volume você já está ouvindo bem. Se você gosta de música alta, o céu é o limite, e os seus ouvidos também só não estragam o seu tímpano, né? Mas, voltando aqui ao assunto, eu testei com esses cabos que vieram dele e eu notei que ele ficou com
bastante grave. Beleza, aí eu fiz o teste também no Bluetooth também, o mesmo peso nos graves, tudo direitinho. Quando eu testei com outro fone, com outro cabo que eu tenho aqui, é um cabo até do Edifier, eu notei que o peso nos graves diminuiu e ele deu uma subida nas outras frequências. Não sei porquê. Eu deixo esse espaço aberto aqui. Humildemente eu peço aí a quem conheça de áudio, explique a diferença entre um cabo e outro, porque que um cabo deu mais grave, outro cabo deu menos grave, sendo que foi a mesma fonte de áudio, mesmo celular, mesmo laptop, nenhuma mudança de equalização em lugar nenhum. Beleza? Então, já falamos aqui da qualidade sonora em músicas, e agora vamos para a qualidade sonora em jogos. Uso em jogos, cara, eu, vou ser sincero, não gostei muito, tá? Por quê? Como ele é um fone com mais foco nos graves, você não consegue ouvir muito bem, não tem muita definição de passos, ou seja, para jogar um PUBG ou um CSGO, um Fortnite, você não tem aquela definição muito boa dos passos próximos de você, você não tem uma criação legal de palco sonoro, a espacialidade dele não é das melhores, justamente por essa falta de peso nos médios e nos agudos, né? Então você fica com um fone muito grave, que as explosões são fantásticas, ou seja, alguém explodiu uma granada no PUBG perto de você, isso vai ser fantástico. Ou se você estiver jogando um RPG, você usou aquela magia que dá aquele impacto, isso vai ser legal. Porém, até no próprio RPG, ele fica devendo essa situação aqui do palco sonoro e da espacialidade, por ele ter esse excesso de graves, e também por ser um fone fechado, sem nenhuma ideia prevista aqui no projeto dele de fornecer exatamente palco sonoro. Então é um fone que eu não recomendo para games, lembrando, é a minha opinião pessoal. O uso dele é mais para músicas e de preferência música eletrônica, rap, hip hop, enfim. Ou seja, aí a gente entra também para quem vai utilizar ele no escritório. Embora seja um fone bem leve, fácil de carregar na mochila por ser dobrável e até ligeiramente confortável, dependendo do tamanho das suas orelhas, ele é um fone que você utilizando no escritório, você vai ter uma deficiência para ouvir vozes, por causa desse grave, por causa desse médio bem recuado também, então as vozes não ficam tão legais. Você até acaba conseguindo ouvir, você até consegue ouvir legal, porém não tem aquela clareza, aquela definição que você teria, por exemplo, em um fone mais dedicado para o escritório, ou até mesmo em um concorrente como o Edifier W820BT, ou até mesmo esse cara aqui, que eu já mostrei eles, o JBL Tune 500BT, que a JBL a gente sabe que é uma marca focada em graves, e detalhe, eu vou fazer um comparativo dos três, mas um detalhe aqui, um spoiler, é que esse cara tem mais grave do que o JBL. Então ele, para o uso no escritório, você pode até utilizar, mas não vai ser tão bom. Tá? E a qualidade do microfone, eu vou parar aqui e vou passar lá para o OBS Studio e vocês vão ver como é a qualidade do microfone desse UAU. Olá, amigos. Esse é o teste de captação de som do UAU Sense 200. Como padrão aqui no canal, a gente está utilizando o OBS Studio, dispositivo de entrada do UAU Sense 200, nenhum filtro de áudio. E também, como padrão, a gente está utilizando aqui o meu escritório com a janela aberta, a porta aberta, todos os meus ambientes, nenhum tipo de tratamento, para te dar uma ideia assim, de cenário real. Na vida real, como é que esse som, como é que esse microfone vai captar também os sons ambientes, não apenas o som da sua voz. E como esse microfone aqui ele não utiliza nenhum recurso de cancelamento de ruído, de redução de ruído no microfone, então você acaba vendo que ele capta bastante os sons do ambiente, e a minha voz não fica com uma qualidade legal, tá meio abafado, tá com a sensação que eu estou falando dentro da garrafa, é estranho. Assim, para uma ligação telefônica, se você estiver precisando ligar na rua, está usando fone, tocou seu telefone, você precisa usar, funciona legal. Para uso no trabalho corporativo, eu não recomendo muito, eu fiz alguns testes aqui durante a semana em reunião. O feedback que eu tive é que o pessoal não me ouve muito bem, a minha voz fica um pouco abafada, fica estranha. E principalmente se você pensa em utilizar para streaming, ou então se você for um professor e quer fazer uma aula online, esse fone aqui não vai te atender. Pode ser até que funcione melhor em alguns dispositivos que tenham tratamento de áudio, por exemplo o Teams.
Quando você faz uma reunião no Teams, o Teams tem algum tratamento de áudio. Pode ser que funcione melhor, mas basicamente a captação default, o padrão desse microfone é essa que vocês estão vendo. E eu considerei que não é muito agradável. É cumpridor para uma ligação telefônica, porém não é das melhores a captação. Beleza? Então é isso. Tá, amigos. Como vocês viram, a qualidade de captação de som do microfone não é muito boa, até porque eu achei ele bem pequenininho, esse buraquinho aqui da captação de som. Ou seja, para ligações até vai, como eu disse no OBS Studio, todas as considerações, então não vou me repetir aqui. Ou seja, ele é um fone com um propósito bem definido. Ou seja, agradar quem gosta das músicas do Alok. Agradar quem gosta desse gênero, quem gosta do hip hop, quem gosta da música eletrônica, vai estar muito bem servido com esse fone aqui. Detalhe que eu esqueci de mencionar é que o isolamento passivo dele é bom. Você bota ele na orelha, em cima da orelha, ou se sua orelha couber aqui dentro, ele isola muito bem os ruídos externos. Ele vai te dar uma imersão boa dentro da sua música, tá? É um fone bem legal. Assim, não é um fone excelente em vários aspectos, mas é um fone cumpridor, tá? E o único problema dele, cara, é o preço. O preço, ele sendo vendido a R$369, ele está beliscando o preço aí de fones com cancelamento de ruído, como o Anker Q20 ou o Tom Smart Apollo Q10. São fones que vêm da China, porém, são fones que estão nessa faixa de preço. E aí você menciona, tá, mas então qual um fone nacional que eu posso comprar que vai me satisfazer tanto quanto o Wall Sense 200? Uma ideia tá aqui, ó. É o Edifier W820PT. É um fone com uma concha bem grande, que vai encaixar sua orelha bem. O isolamento acústico dele, como eu mostrei no teste, tá aqui no card, não é dos melhores porque ele não encaixa tão bem na cabeça, porém a sonoridade dele é bem superior. Ele serve mais a outros propósitos, como por exemplo usar para jogar, usar para fazer reunião. O microfone dele tem uma captação melhor, entendeu? É um fone superior em vários aspectos que você consegue comprar no site da Edifier. Se eu não me engano, ele está R$280, você consegue algum desconto. Ou seja, mesmo pegando desconto aqui no AllSense 200, o Edifier ainda sai mais barato. E um grande detalhe, duração de bateria do Edifier são 55 horas. Ou seja, você esquece que o Edifier você tem que carregar o Edifier. E enquanto esse cara aqui tem 25 horas de duração de bateria. Porém, aquele negócio, se você for utilizar o Edifier na academia, por exemplo, isso aqui vai desgastar rápido, a espuminha vai desgastar rápido. Ou seja, pensa aí no seu uso, vê qual o tipo de uso que você faz e o que você busca mais. Se você pensa em utilizar na academia e gosta mais de música eletrônica, gosta de ouvir mais um hip hop, um rap, gosta de graves, esse é o seu fone. Caso contrário, tem outras opções no mercado. Beleza? E como não poderia deixar de ser, trago aqui para vocês um spoiler. O próximo fone a ser testado é esse que está sendo utilizado aqui bastante, o Wall Alok Sense 300, a versão topo de linha dos fones aqui oferecidos pela Wall. E um spoiler também, um spoiler do spoiler é que esse fone aqui é igualzinho o Tron Smart Apollo Q10, tá? Mas vamos deixar isso pro vídeo pertinente. Então vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.